Sabe? Quero dizer, Deus, eu coloquei-o na reabilitação tantas vezes, e de cada vez ele estava a ir muito bem, sabe? E depois simplesmente piorava. Quer dizer, já ouviu a mesma história de 1 milhão de pessoas? Eu fui enganado. Isto é uma conspiração. Uma declaração estrondosa no preciso momento em que Rick Harrison foi condenado à prisão perpétua por uma série de acusações federais graves. Lavagem de dinheiro, contrabando de artefatos e evasão fiscal. Em poucos minutos, o vídeo desse momento começou a espalhar-se à velocidade da luz. A América ficou em choque. O mundo dos mídia entrou em erupção. Velhas questões foram reabertas. Uma figura pública desmoronou-se. Outrora conhecido como o Homem Espirituoso, por detrás do balcão do site pornô mais famoso do país. Rick estava agora atrás das grades, rotulado de criminoso. Mas será que é toda a história ou há algo mais profundo? Um jogo maior em que Rick era apenas um peão. Os sussurros começaram a ecoar na opinião pública. Esse homem cometeu mesmo esses crimes? Ou teríamos acabado de testemunhar uma condenação cuidadosamente orquestrada nas sombras? Foi a reação crua de Rick, intensa, angustiada, sufocada pela emoção, que se tornou o ponto focal. Um momento de murro no estômago que fez com que todos parassem e se questionassem: estaríamos a assistir à queda de um homem ou ao enterro de uma verdade oculta? Imagem de Rick Harrison antes da queda. Rick Harrison nunca foi uma estrela de TV típica. Não veio da indústria do entretenimento. Nunca teve formação em representação e não teve consultores de imagem a moldar a sua persona. A imagem pública de Rick não foi criada num estúdio. Foi sendo construída ao longo do tempo, através das reviravoltas da sua vida real. Uma viagem marcada por desafios, resiliência e oportunidades inesperadas. Nascido em 1965 em Lexington, Carolina do Norte, Rick enfrentou uma das condições mais isoladas e psicologicamente prejudiciais que uma criança pode enfrentar: a epilepsia, as convulsões incontroláveis. O estigma dos colegas de turma e o medo iminente de nunca viver uma vida normal deixaram profundas cicatrizes emocionais. Mas em vez de o quebrar, isso forjou a sua determinação. A doença não destruiu o seu espírito. Isso alimentou o seu desejo de crescer. Por fim, a família mudou-se para Las Vegas, uma cidade tão cruel quanto deslumbrante, juntamente com o seu pai, Richard Oldman Harrison. Rick abriu a Gold and Silver Pawn Shop em 1989. Começando com capital limitado. O seu objetivo não era apenas sobreviver, mas mudar a forma como o negócio da pornografia era percepcionado, um setor frequentemente associado a burlas e exploração. Rick ajudou a transformar a loja num local com uma profundidade histórica, onde cada item contava uma história. Uma história e cada negócio se tornava uma troca cultural. A sua estreia televisiva aconteceu em 2009. Quando o History Channel lançou um reality show sobre a sua loja, ninguém esperava que a sua popularidade explodisse. As estrelas porno não eram apenas uma questão de comprar e vender. Foi uma mistura inteligente de história, cultura, família, humor e competências empresariais aguçadas. Rick era o pivot, um homem que conseguia identificar uma katana da era Edo, avaliar a autenticidade de uma moeda romana e tomar decisões comerciais rápidas e astutas, sem um guião. Para o público, Rick tornou-se a personificação da inteligência prática. Não era chamativo nem prepotente, mas sim acessível e espirituoso. A sua imagem de marca era a pechincha de preços, temperada com humor sarcástico. Os seus apertos de mão firmes, os conselhos sinceros e a ligação ao pai, o sócio e mentor, pintavam o retrato de um homem forte e sincero. Esta autenticidade fez com que o público confiasse em Rick quase incondicionalmente. As estrelas porno não eram sobre drama ou escândalo como a maioria dos reality shows. Era um filme lento, reflexivo e emocionalmente fundamentado. É por isso que o choque não veio apenas da gravidade das acusações quando a notícia da investigação e da sentença de prisão perpétua de Rick foi divulgada. Veio de uma profunda traição emocional. As pessoas não conseguiam acreditar que Rick tinha feito algo de errado porque durante mais de uma década confiaram numa imagem que parecia real. Assim, quando Rick se desfez em lágrimas e gritou que estava a ser enganado, muitos decidiram acreditar nele instantaneamente porque, no seu íntimo, Rick não podia ser um criminoso. Mas será que esta crença é baseada na verdade? Ou a fé obscureceu o nosso juízo? O início da queda da auditoria fiscal para a acusação federal. Ninguém poderia prever que a queda de Rick Harrison não começaria com um colapso dramático, mas com algo aparentemente inofensivo, uma auditoria fiscal de rotina em 2018.
para um negócio que operou durante quase 3 décadas. Apareceu na televisão nacional e atraiu milhões de turistas todos os anos. Eram esperadas auditorias, mas, desta vez, os inspetores tributários descobriram mais do que apenas algumas irregularidades nos livros. Encontraram vestígios de uma rede financeira complexa, transações suspeitas e fluxos de caixa inexplicáveis. O que começou como uma investigação padrão do IRS, depressa se expandiu para envolver o FBI, o Bureau of Civil Enforcement e o Departamento de Justiça. Em apenas alguns meses, a auditoria transformou-se numa investigação criminal federal de grande escala. O foco mudou da Harrison Enterprises, Inc., e do proprietário corporativo da Gold and Silver Pawn Shop para alegações de branqueamento de capitais. Comércio ilícito de artefactos que... mas também, finalmente, ligações a uma rede global de contrabando de antiguidades. Segundo os procuradores, Rick Harrison era suspeito de fazer parte de um sistema financeiro criado para desviar dinheiro do comércio de artefactos com origens não verificáveis. Estes artigos incluíam desde moedas gregas antigas, estátuas egípcias e pinturas europeias do século XVII até relíquias de culturas indígenas. Muitos foram encaminhados para a loja através de intermediários. Alguns foram rastreados até coleções roubadas de museus ou sítios arqueológicos não autorizados. O que elevou o caso a uma questão de importância nacional e internacional não foi apenas a natureza dos itens, mas o âmbito global da rede. De acordo com a acusação, as transações atravessaram fronteiras com empresas de fachada sediadas em Malta, Panamá e Suíça. A rede envolvia alegadamente colecionadores ricos e grupos de crime organizado que operavam nas sombras dos setores cultural e financeiro. As autoridades apreenderam extensos registros internos, e-mails encriptados, dados bancários e testemunhos de ex-funcionários, apontando grandes quantias de dinheiro a serem canalizadas para o sistema através de compras de artefactos e revenda a compradores internacionais. Rick foi acusado de orquestrar ou permitir conscientemente que este sistema operasse na sua própria loja. A resposta inicial de Rick foi a negação. Recusou entrevistas aos meios de comunicação social, emitindo apenas uma breve declaração através do seu advogado. Operamos de forma transparente, legal e dentro das regulamentações do setor. Mas este silêncio só aumentou a desconfiança do público. Enquanto os fãs de Pawn Stars se agarravam à imagem de Rick como alguém astuto, bem-humorado e ético, os mídia começaram a pintar um retrato completamente diferente. Rick, herdeiro não só de um império de peões, mas de uma máquina de manipulação cultural, construído para o lucro. A opinião pública dividiu-se. De um lado estavam aqueles que acreditavam que Rick era um homem do povo, vítima de um sistema que o perseguia por ser demasiado famoso e demasiado bem-sucedido. Do outro lado, estavam aqueles que o viam como um homem de negócios astuto que compreendia as regras, explorava todas as brechas e dançava voluntariamente na linha tênue entre a legalidade e a ética. Sob crescente pressão, o FBI fez buscas na loja de penhores de ouro e prata no início de 2019. As câmaras de televisão que antes captavam negócios multimilionários mostravam agora agentes a apreender documentos, computadores, artefactos e pilhas de dinheiro numa sala dos fundos. A cena rasgou a máscara saudável daquele que tinha sido celebrado como um dos reality shows mais limpos dos Estados Unidos. Quando a acusação foi finalmente tornada pública, o choque instalou-se. Evasão fiscal federal, branqueamento de capitais através de entidades offshore, tráfico de bens culturais roubados, utilização de contas bancárias estrangeiras para ocultar lucros e ligações a organizações investigadas internacionalmente. Cada acusação acarretava uma pena potencial de 10 a 25 anos. Juntos, pintaram um futuro em que Rick talvez nunca mais voltasse a andar livre. Analistas jurídicos entraram na luta. Alguns alegaram que o caso tinha sido politizado, que Rick foi transformado num bode expiatório para enviar uma mensagem àqueles que lucram com a exploração cultural. Outros argumentaram que era uma consequência lógica do poder financeiro e dos mídia descontrolados que duraram muito tempo. Rick permaneceu em silêncio. Fontes próximas disseram que estava devastado, com falta de sono e sentia-se traído. No entanto, também estaria a preparar um contra-ataque. Não através de manobras legais, mas através de algo muito mais pessoal. A sua voz, as suas emoções, a sua humanidade. Acreditava que isso poderia despertar o público para o que chamou um caso inventado. E fez exatamente isso num momento histórico no tribunal, onde não só foi condenado,
Como obrigou o mundo a ouvir o clamor final de um homem que já foi aclamado como um ícone nacional. Mas para compreender o que realmente aconteceu naquele momento fatídico, precisamos de virar a página para o próximo capítulo. Quando Rick enfrentou a sua sentença de prisão perpétua, o julgamento fatídico. Na manhã da audiência de sentença, o Tribunal Federal no Nevada estava lotado. Uma atmosfera tensa espalhava-se pelo ar como uma névoa densa. Os repórteres formaram uma longa fila do lado de fora dos portões. Os fãs reuniram-se com faixas de apoio a Rick Harrison, enquanto os adversários permaneceram em silêncio, segurando cópias da acusação como um lembrete da verdade. Lá dentro, Rick estava sentado à mesa da defesa, com os olhos encovados de fadiga. Mas a sua postura manteve-se ereta. Após quase 2 anos de investigação e 6 meses de depoimentos, estava prestes a ouvir o veredicto final, que alteraria irrevogavelmente o resto da sua vida. Os procedimentos nos últimos dias do julgamento foram além da argumentação jurídica técnica. Todas as alegações foram contestadas, as transações financeiras obscuras, as provas físicas recuperadas, os testemunhos de ex-funcionários. Agora o foco tinha mudado para o próprio homem. O que diria Rick Harrison? E mais importante, em que é que ele persuadiria o tribunal a acreditar? O advogado de Rick, um profissional experiente com mais de 20 anos de experiência em casos criminais de alto perfil, criou uma estratégia inesperada para não se concentrar em refutar as provas, mas sim enfatizar o caráter moral e o legado humanitário de Rick. Argumentou que Rick era um indivíduo trabalhador, involuntariamente atraído para negócios obscuros dos quais não tinha plena consciência. Não um gênio do mal, mas um peão manipulado por um aparato financeiro cultural maior que está a ser dissecado camada a camada. Rick é um filho, um pai, um ícone da televisão e um bom cidadão. A sua alegada transgressão não justifica uma pena de prisão perpétua. O advogado contou ao painel. Mas o clímax não partiu do advogado de defesa, mas sim do próprio Rick Harrison. Depois de receber permissão para se dirigir ao tribunal uma última vez antes da sentença, levantou-se, agarrou numa folha de papel amarrotada e encontrou o olhar do juiz. No silêncio sufocante, começou com a voz rouca. Não estou aqui para implorar por misericórdia. Estou aqui para dizer a verdade. Quer ela me salve ou não? O tribunal ficou em silêncio. Eu estava armado, continuou Rick, com a voz trêmula. Mas ininterrupta. Isto é uma conspiração. Não porque tenha cometido um crime, mas porque obtive sucesso demasiado depressa, de forma demasiado ostensiva, e me recusei a ceder às exigências obscuras por detrás desta indústria. Fez uma pausa, perscrutando a sala em busca de alguma recordação da família. A sua mulher, com os olhos vermelhos, assentiu levemente. O seu filho, Corey, agarrou-lhe a mão firmemente, com um olhar resoluto, mas desamparado. Rick voltou-se novamente para o juiz. Construí um legado com as minhas próprias mãos. Inspirei milhões de pessoas a acreditar que a história não se limita aos livros, mas está no nosso poder sobre uma moeda, uma arma de fogo antiga, um mapa antigo. E agora chamam-me criminoso. A sua voz começou a tremer. Não me estão a cobrar pelos itens que vendi. Processam-me porque não me submeti. Recusei-me a vender os direitos do programa. Recusei-me a ser o rosto de produtos que considero pouco éticos. Então, de repente, todas as portas se fecharam. Transações que eu acreditava serem legais foram apelidadas de criminosas. Transformei-me num símbolo de ganância quando, na verdade, estava a defender o que construí. Rick ficou em silêncio. Ninguém falou. A tensão no tribunal chegou ao limite. Fixou o olhar no juiz, sem pestanejar. Se hoje tiver de receber prisão perpétua sem liberdade condicional, então deixem-me dizer uma última coisa. Não me arrependo de viver honestamente. Não me arrependo de me ter recusado a ser manipulado. Só tenho pena de não estar preparado para um mundo onde a verdade não tem valor. Então Rick baixou a cabeça. De acordo com um repórter do The Guardian no local, o momento foi uma mistura de drama shakespeariano e tragédia moderna. Uma figura pública não a desabar, mas a gritar em desespero, usando cada gota de emoção restante para se defender. Após o seu discurso, o juiz deixou o tribunal durante vários minutos antes de regressar. A sentença foi de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A justificação: violação sustentada causando danos substanciais e provas insuficientes para estabelecer a completa falta de envolvimento de Rick. As câmeras focaram Rick, mas ele não chorou. Levantou-se, ajeitou o casaco e abraçou o filho. Nenhuma palavra, apenas um olhar desafiante. Os meios de comunicação social divulgaram imediatamente o vídeo da declaração de Rick. Em 48 horas,
O vídeo acumulou mais de 50 milhões de visualizações nas plataformas do Twitter ao TikTok, do Reddit aos fóruns jurídicos. Debates acérrimos irromperam. Estaria Rick a dizer a verdade ou essa era a sua última jogada? Aproveitando a emoção para influenciar a opinião pública e conquistar os céticos. Especialistas em comunicação opinaram. Alguns analisaram a linguagem corporal de Rick, o contacto visual inabalável. Uma voz que falhava, mas não vacilava. Mãos cerradas. Sinais de uma pessoa a exercer um rígido controle emocional. Outros referiram que o seu uso repetido de palavras-chave como conspiração, armação e legado era uma tática linguística concebida para despertar a empatia do público e redirecionar o foco das provas legais. Verdade ou não? Rick tinha conquistado uma coisa. Desencadeou um debate nacional. Ninguém mais falou sobre os artigos apreendidos na sua loja. Ninguém mencionou as entidades offshore. O que dominou a discussão foi a emoção, as lágrimas, a declaração. E não me arrependo de ter vivido honestamente. E foi nesse momento que as teorias da conspiração começaram a criar raízes. Alimentado pela crença, pela dúvida e pelo medo de que a justiça possa ser manipulada por forças invisíveis. Teorias da conspiração. De quem é Rick vítima? Assim que o clipe de Rick Harrison a engasgar-se e a declarar "I" foi incriminado e se espalhou pelas plataformas de redes sociais, uma série de teorias começou a emergir das sombras. As teorias da conspiração, que durante muito tempo foram um subproduto de casos de grande impacto, tornaram-se agora o principal tema do discurso público. E no caso de Rick Harrison, estão longe de ser rumores infundados. Pelo contrário, baseiam-se em detalhes díspares, aparentemente sem relação, remontados de uma forma assustadoramente persuasiva. A primeira e mais amplamente divulgada teoria afirma que Rick se recusou a vender os direitos da estrela porno a um grande conglomerado de mídia, tornando-o alvo de uma campanha de eliminação de imagens. A história começa por volta de 2021, quando os produtores procuraram reposicionar o programa para uma comercialização mais profunda, expandindo o formato para os mercados asiáticos, franqueando a imagem de Rick para produtos colecionáveis e incorporando posicionamentos de produtos mais agressivos nos episódios. De acordo com uma fonte que trabalhou com a equipe de produção, Rick opôs-se veementemente. Acreditava que o programa deveria preservar a sua autenticidade e não tornar-se uma máquina de fazer dinheiro sem alma. Depois, segundo os teóricos da conspiração, pouco tempo depois, Rick passou a ser alvo de um intenso escrutínio fiscal. Antigos aliados da indústria viraram costas. A comunicação social começou a questionar a transparência dos seus negócios. Nada disto, insistem, é coincidência. A segunda teoria, muito mais sombria, afirma que Rick se recusou a participar numa rede global de contrabando de antiguidades. De acordo com um indivíduo no Reddit que afirma ser membro da comunidade internacional de colecionáveis, Rick foi abordado por corretores que ofereciam artefatos do Médio Oriente, da Europa de Leste e do Norte de África. Regiões ricas em relíquias, mas repletas de riscos legais. O objetivo era usar a reputação e a fachada de Rick para lavar itens de origem duvidosa. Diz que Rick, munido de um profundo conhecimento de história e de uma lei de antiguidades, recusou. A partir desse momento, tornou-se um risco. Um homem perigoso que sabia demais. Eliminá-lo exigiria uma abordagem mais subtil do que a violência total. A lei e os mídias seriam empregues para silenciá-lo. Coloca-se a questão, há alguma substância nestas teorias? De facto, Rick Harrison condenou publicamente a comercialização de conteúdos de reality shows. Numa entrevista de 2019, declarou: "Não fiz este programa para me tornar uma estrela. Fiz isso para educar. Se eu conseguir que um miúdo de 15 anos se interesse por história porque me ouve falar de uma espada de samurai, isso para mim é sucesso." Essas palavras já foram celebradas. No entanto, hoje são reinterpretadas como evidência da sua resistência às mesmas forças que lucram com a televisão. Quanto à rede de antiguidades, é inegável que o mundo dos colecionáveis contém uma vasta área cinzenta. Segundo a Unesco, só em 2022, o mercado global ilícito de antiguidades ultrapassou os 10 mil milhões de dólares americanos. Artigos aparentemente inofensivos, como um vaso de cerâmica, um manuscrito antigo ou uma máscara tribal, podem ser o resultado de roubo de túmulos, pilhagem de locais ou até mesmo financiamento do terrorismo. Rick, como avaliador profissional, encontra-se sem dúvida no olho do furacão. Mas o mais inquietante e central para a terceira teoria da conspiração é que,
Rick sabe muito sobre negócios clandestinos em Las Vegas e foi legalmente amordaçado. Os especuladores de antiguidades mantêm frequentemente laços estreitos com corretores de poder econômico, desde casinos e joalheiros a instituições financeiras que avaliam ativos difíceis de liquidar. Rick, realizando centenas de transações a cada ano, mantém um vasto repositório de informação sobre avaliações de artigos, propriedade e origem. Os defensores da conspiração acreditam que ele pode ter descoberto ou até retido provas de esquemas secretos de lavagem de dinheiro disfarçados de vendas de antiguidades. E se ele se recusasse a olhar para o outro lado, a forma mais limpa de o neutralizar era através do sistema legal. Então, por que é que estas teorias ressoam tão poderosamente? Primeiro, porque o público quer acreditar na inocência de Rick. A noção de que uma figura pública genial, que já foi um ícone familiar e saudável da televisão, possa ser culpada provoca resistência psicológica. A fé está ameaçada. Em vez de aceitar a dura realidade de que as pessoas boas podem cometer crimes, o público opta por uma fuga mais reconfortante. Rick é a vítima. Esta narrativa permite-lhes preservar uma imagem idealizada e evitar o impacto da traição. Em segundo lugar, o próprio Rick usou estas teorias da conspiração como estratégia de comunicação. No seu discurso em tribunal, não só afirmou a sua inocência, como também semeou dúvidas ao invocar as forças dos média, aqueles que me querem destruir e a minha recusa em me curvar. Estas frases ressoam com um público habituado a histórias de apoio do Estado profundo, fabricação e derrotas do tipo real, apesar das evidências. Rick, um mestre dos mídia, sabe exatamente que palavras-chave utilizar para se defender legalmente e angariar simpatia pública. No entanto, alguns especialistas alertam que o poder da conspiração reside na falta de necessidade de provas. Isto requer apenas suspeita, e isto é perigoso quando alguém é julgado por um tribunal legítimo. No entanto, o público opta por acreditar em teorias infundadas. Entramos numa era em que a emoção se sobrepõe à lei, em que a convicção pessoal se sobrepõe à verdade objetiva. Isso não significa que Rick seja culpado. Em vez disso, sublinha a necessidade de distinguir a simpatia de facto. Se Rick foi realmente incriminado, isso deve ser demonstrado com provas legais, não apenas através de uma voz trêmula e olhos desesperados. Caso contrário, a sociedade será cada vez mais guiada pelo sentimento e a justiça curvar-se-á às últimas tendências. Em síntese, as teorias da conspiração em torno de Rick Harrison não só refletem a complexidade do caso, como também destacam uma questão social mais ampla. A confiança pública está a oscilar, já não firmemente enraizada nas instituições jurídicas, mas à deriva com a emoção, especulação e factos alternativos. Culpado ou não, Rick tornou-se um símbolo de uma era em que a justiça e os mídias já não seguem o mesmo caminho. A família de Rick Harrison está lá atrás, a desintegrar-se ou a seguir em frente. Se o tribunal é o local onde a culpa é julgada, então, a porta fechada. A família é o local onde se mede o colapso emocional. Quando Rick Harrison foi condenado à prisão perpétua, a primeira fila da galeria pública não estava cheia de jornalistas. Era ocupado pela sua esposa. Filhos e familiares próximos não se manifestaram. Não seguraram cartazes nem se juntaram à tempestade mediática. Mas o seu silêncio levantou uma questão mais forte. Onde estava a família de Rick no meio da sua queda? O seu filho, Corey Big Hoss Harrison, seu antigo colega de elenco em Pawn Stars, tornou-se o foco do público após o veredicto. Corey cresceu numa loja de pornografia, vendo o pai transformá-la num ícone da TV. Era visto como o herdeiro natural desse legado, tanto da marca como da personalidade pública. No entanto, nos dias seguintes à sentença de Rick, Corey desapareceu dos olhos do público. Nenhuma declaração, nenhuma aparição, nenhuma publicação. Alguns interpretaram este silêncio como um sinal de colapso interno, especulando que Corey se estava a distanciar para salvar a sua própria reputação e preservar o que restava do negócio. Mas fontes próximas da família disseram o contrário. O silêncio de Corey não era cobardia. Era dor. Ainda acreditava que o seu pai era um bom homem. Mas as provas eram demasiado contundentes para serem ignoradas. Corey estava dividido entre duas forças, a lealdade familiar e a responsabilidade pública para com os colaboradores, os parceiros e a marca legada. A mulher de Rick, que esteve com ele durante os anos que se seguiram ao estrelato pornô, falou com os mídia apenas uma vez após o julgamento. A sua declaração foi breve. Acredito que Rick é um bom homem, mas mesmo os homens bons podem perder-se. Esta frase foi amplamente citada como uma resposta.
dolorosamente honesta e emocionalmente fundamentada. Ela estava com Rick em espírito, mas não cegamente. Ela não o defendeu a todo o custo, nem o descartou como um criminoso decadente. Era a voz de uma mulher que partilhara a vida com um homem cuja persona pública,